E aí, pessoal, galerinha que está se preparando para o Enem, pessoal que gosta de literatura, pessoal que gosta de ler. Hoje, nossa primeira aula, então, de literatura brasileira, começando lá no quinhentismo. Claro que antes, vão se inscrever no canal, vão compartilhar o vídeo, vão ativar o sininho ali das notificações, vão comentar, né, gente, se gostou, se não gostou, vão colocar aí, vão interagir, vão conversar. A gente, então, hoje, falar sobre o quinhentismo, que ocorreu de 1500 a 1601 no Brasil. Então, como é que ele começou em 1500? Começou com a chegada dos portugueses à terra dos indígenas. Então, a terra dos indígenas, que hoje nós chamamos de Brasil. Então, que tipo de literatura existia nessa época? Então, nós tínhamos a literatura descritiva ou informativa e a literatura religiosa. O quinhentismo se resumiu a esses dois assuntos aí. Do que tratava a literatura informativa ou descritiva? Bom, primeiro, a Carta de Pedro Vaz de Caminha. Então, a Carta de Caminha é considerado o marco inicial da literatura brasileira. Apesar de eu não considerar literatura esses textos do quinhentismo, são consideradas as primeiras obras literárias. Na verdade, elas são os primeiros textos escritos no Brasil, nas terras indígenas, né? Então, Carta de Caminha, primeira obra literária da literatura brasileira. Aí, eu tenho um trechinho aqui da Carta de Caminha para nós analisarmos quais as características. Então, a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou demonstrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados. Então aí uma descrição dos índios. E nessa Carta de Caminha, que tem várias páginas, foi escrita durante vários dias, ele descreve a natureza, já começa a falar um pouco sobre as riquezas que eles encontraram aqui, que os índios carregavam, usavam colares de ouro, de prata, então já estava falando sobre as riquezas, sobre a vegetação, então descreviam tudo que eles encontraram aqui. Nessa Carta de Caminha ele descreveu então toda a observação que ele fez na Nova Terra, né, gente? Então essa era a literatura descritiva ou informativa, escrita pelo principal, né, o escrivão Pedro Vaz de Caminha, escrivão da coroa portuguesa. Então eram informações para o rei de Portugal sobre o que existia aqui na Nova Terra. E a literatura religiosa, gente, então, primeiro, por que os religiosos chegaram aqui junto com os portugueses? Aí, gente, foi o início do eurocentrismo, lá no século XV, depois século XVI também, um pouco antes. Os europeus começaram a descobrir os novos lugares, as novas terras e a colonizar, dominar o povo, colonizar. E como a Igreja Católica tinha muita influência na sociedade europeia, eles acabavam indo junto nas grandes navegações para levar a cultura, levar a Igreja Católica, os ideais católicos para os nativos. Então, o que eram os textos religiosos? Na verdade, eram textos em que os padres queriam catequizar os índios, queriam tornar os índios católicos. Aí começa o eurocentrismo, começa a aculturação indígena, a perda dos costumes, a perda da cultura indígena de forma inquisitiva, né, de forma obrigatória, de forma imposta a eles, que até hoje existe essa luta dos índios, né, para manter os seus costumes e a sua cultura, vem desde a chegada dos portugueses, né, gente? Então essa luta indígena vem de muito tempo. Os remanescentes, as poucas tribos que ainda existem, lutam ainda pelas suas terras, pela permanência, né, pelas suas tradições e costumes. Né, gente? Então, esses dois tipos de textos que existiam. Aqui um exemplo de um poema, um trechinho do poema, né, do padre José de Anchieta. Que fazeis, menino Deus, nestas palhas encostado? Jazo aqui por teu pecado. Ó menino muito formoso, pois que sois suma riqueza, como estáis em tal pobreza? Então, falando um pouquinho aí de Deus, de Jesus, né? Aqui, jazer é descansar, né? Por isso que alguns túmulos antigamente nós vimos, né? Aqui jaz o fulano de tal, aqui descansa. Então, jazer, descansar. Descanso aqui por teu pecado. Então, na verdade, esses textos religiosos queriam catequizar os índios, acabar com a cultura indígena que acreditava em outros deuses, em outros seres, tinha outra cultura. Então, ocorreu, como eu falei, essa aculturação. Apesar de eu não concordar com literatura, achar que não é literatura esse tipo de texto, são as duas formas
de escrita que apareceram lá no quinhentismo. Beleza, gente? Então, o texto informativo e descritivo e o texto religioso. Isso iniciou a literatura no Brasil. Claro que depois falaremos sobre barroco, arcadismo, depois a era nacional, né, com romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, até chegarmos nos dias de hoje, a partir de 1920, no modernismo. Então, se inscreve no canal, comenta, compartilha e até a próxima, gurizada!